rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Breno Radar FC. Vocês não vão acreditar no que aconteceu nos jogos de ontem da Libertadores. Foi jogos de dois gigantes aqui do Brasil, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tomou gol de goleiro. O Abel Ferreira saiu detonando a arbitragem mais uma vez. E de outro lado, o Jardim foi chamado de mercenário na cara dele dentro do Mineirão, pela torcida que ele treinava há pouco tempo. E o Flamengo passou o jogo inteiro marcando atrás e conseguiu arrancar o empate. Eu separei os melhores momentos do dia mais tenso do futebol brasileiro e eu vou comentar cada lance aqui. Então, assista esse vídeo até o final. Ninguém quer atacar a bola, entra o Verratti, não encosta, e aí a gente vai falar, óbvio, do Carlos Miguel, que tá tomando uma atrás da outra de falhas e foi um frangaço, né? Ele tomar embaixo ali do... Mas assim, defensivamente o jogo do Palmeiras foi muito ruim. Então se foi ok ofensivamente, podia ter... criou para ganhar, nisso aí eu até concordo com o Abel, mas do jeito é o Palmeiras, né? Longe da sofisticação, mas defensivamente não foi um bom jogo. O Flaco falou sobre o esquema tático da defesa também, explicando e defendendo também essa forma de jogar. Vamos ouvi-lo. Cara, depende como você vê. Porque eu acho que, pelo contrário, a gente sempre está bem parado e tem mais jogadores para atacar, mas, cara, são decisões do treinador e que a gente faz da melhor maneira. São gostos, tem gente que gosta de um jogo, de uma formação, do outra, mas acho que o mais importante é tentar procurar o resultado com a formação que for. A gente trabalha da mesma forma e depois é o treinador que pensa nisso e que é o melhor para nós. A gente vai até. Gente, é o quarto jogo seguido com falha desse goleiro. E o pior, o time inteiro parece contaminado por isso. Não dá para colocar tudo só na conta do Carlos Miguel. O Palmeiras jogou apagado, jogou sem criação, sem inspiração nenhuma. Isso é sintoma de time cansado ou de um problema mais profundo. Algumas circunstâncias, o jogador expulso, o Andreas expulso, a gente não sabe como seria se o Palmeiras estivesse com 11 em campo, qual seria o resultado final. O gol no final, não sei se você acredita que o Carlos Miguel falhou ou não. Você acha que o Palmeiras jogou abaixo do que se imaginava, abaixo do esperado hoje? Como é a minha opinião, é só a minha opinião, não, acho que fizemos um belíssimo jogo. Enfim, acho que a expulsão foi, por tudo aquilo que tem sido ou foi o jogo, acho que a expulsão foi muito rigorosa, se compararmos, por exemplo, com a entrada do jogador do nosso adversário no Roque, na primeira parte, onde nem na bola toca, simplesmente tira a perna ou acerta na perna do nosso jogador. E o futebol é isto, tens que ser eficaz. Acho que fizemos um jogo com volume, com oportunidades. Se me disseres com pouca eficácia, tenho que concordar contigo, porque quem tem estas 6 ou 7 oportunidades e só faz golo num jogo da Libertadores, sim, temos que nos queixar da nossa falta de eficácia. Espera aí, o cara não leu o motivo da própria expulsão, mas já classificou o jogo como belíssimo. Isso é um personagem ou é um descolamento de realidade? Porque pra mim, quando um técnico começa a discordar de tudo que a arbitragem faz, o problema já não é mais pontual, é postura. Boa noite, Jardim, Rafael Rádio Fã. A respeito desse reencontro seu, né, com a torcida do Cruzeiro, você falou que é mais fácil ter ódio do que entender a verdade. Explica pra gente melhor o que é essa verdade, porque quando uma das últimas suas entrevistas na Toca, você falou que nós brasileiros não acreditávamos muito nas palavras das pessoas, tal, e você falou que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, por isso esse agito, né, do torcedor em relação ao que você falou, o que fez você mudar mesmo a sua palavra?
Não, eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabei por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente queira ou não, é o maior clube da América do Sul e ninguém pode dizer não ao Flamengo e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação de ter dado uma opinião que não voltava e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor chutar para o lado e fechar os olhos. Olha o tamanho da resposta. Ele não só rebateu a crítica, ele praticamente disse: eu escolhi o clube maior. Lidar com isso para a torcida do Cruzeiro que ainda guarda mágoa de como ele saiu. Isso é jogar gasolina na fogueira. Vocês acham justo ele responder assim no Mineirão lotado logo depois de um jogo decisivo da Libertadores? Muito equilibrado, o jogo que o Flamengo começa melhor. Quando eu vejo a escalação e não vejo o Pedro entre os titulares, eu imaginava o Flamengo esperando mais do Cruzeiro e apostando mais na velocidade do Lino e do Plata pelos lados. Mas pelo contrário, o Flamengo começou pressionando muito a saída de bola, né? Era um 4-2-3-1, mas que sem a bola os dois pontas baixavam um pouco mais para o Arrascaeta e o Pedro marcarem mais alta a saída do Cruzeiro. E rolou um sufoco ali. No começo do jogo o Cruzeiro estava perdido. Só que foi se encontrando rapidamente, ganhando meio campo, melhorou, embora o Flamengo tivesse... Ele terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, chegou a ter 70% contra 30%, mas terminou o primeiro tempo com uma margem mais equilibrada, mais o Flamengo com 56-44, né, o Flamengo. As principais chances do primeiro tempo foram do Cruzeiro. O Bruno Henrique teve a grande oportunidade do Flamengo no primeiro tempo, uma bola na trave ali, uma recuperação boa do Arrascaeta, encontrando bem o Bruno Henrique. Mas as duas grandes chances do primeiro tempo foram pelo lado direito, né, com o Arroio encontrando o Wesley perdendo o gol logo no comecinho da partida, e depois o Arroio também numa recuperação ali acionado pelo lado direito. Então o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, em termos de criação de oportunidades. No segundo tempo, o Cruzeiro começa também aproveitando um lado esquerdo muito fragilizado, o Ayrton Lucas tomando bolas nas costas basicamente desde o primeiro tempo. Mas o Flamengo encontra um gol muito rápido e o Cruzeiro se perde um pouco. E o jogo termina bastante equilibrado, com as duas equipes construindo e criando boas jogadas. Então me entregou, e concordo com o Marrinha, quando ele fala que me entregou tudo que eu esperava. Inclusive é um jogo pela forma com que ele terminou, embora não foi um jogo num contexto geral com muitas oportunidades, mas pela forma que ele terminou e pelo equilíbrio que ele teve, com os dois times jogando bola, poderia até ser um 2-2, ter sido premiado com mais gols. Mas 1-1 ilustrou bem o que foi a partida. E o Lázaro fala, Rodrigo, desse início do Flamengo mais forte, depois do Cruzeiro melhorando. A parada para hidratação trouxe uma melhora para o Cruzeiro, né? A gente vê já na Libertadores o que era da regra da Copa do Mundo agora na Conmebol. Vai vir isso também para o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que isso deu uma virada para o Cruzeiro depois dessa pausa. Você concorda, não? Do Jardim era uma coisa que o Felipe Luiz usava muito, né? E ele usou também em determinados momentos da Libertadores. Qual é a explicação? O Bruno Henrique e o Plata, que entraram também, né? O Plata até é o titular, mas ele estava com alguma questão no joelho, estava demorando a entrar em ritmo. Eles pressionam muito a marcação do adversário. Você vê como o Bruno Henrique vai ali correndo no goleiro, corre no zagueiro e tal. E aí o que acontece? Você dificulta muito o jogo construído para times bons, como o Cruzeiro, que conseguem sair jogando e tal. Ele consegue cria essa coisa que o Lázaro falou da impressão total de controle de jogo. E, de fato, o Flamengo controlou o jogo durante 25 minutos, até teve a pausa da hidratação e ainda voltou. Só que tinha pouca chance de gol, porque faltava o quê? Presença de área, porque o Pedro não estava jogando. Então você ganha de um lado e perde do outro, né? E o Cruzeiro estava conseguindo as chances, roubando a bola do Flamengo no meio de campo, porque ele muitas vezes sobe a marcação dele, que é uma forma que o Cruzeiro tem de ganhar, é o estilo do Arthur Jorge, né? Ganhar essa bola do adversário, sair em velocidade, tem jogadores muito velozes, Arroio, Wesley. Aliás, achei boa a atuação tanto do Arroio quanto do Wesley, Caio Jorge um pouquinho menos, ali a qualidade do Matheus Pereira, e aí ele consegue criar mais chances. De fato, estava em 7-2, apesar do controle de jogo. Só que o final do tempo, aí o Flamengo iguala em finalizações, acaba muito equilibrado. Tem essa bola justamente do Bruno Henrique, que é uma boa chance. Volta para o segundo tempo, Flamengo melhor. Mas o Arroio consegue um gol ali na ponta direita, porque o jogo tinha sempre essas variações, e aí o Leonardo Jardim troca.
e quando ele troca e põe o Paquetá e o Pedro no Arrascaeta e no Bruno Henrique, muda o estilo, o Flamengo passa a ter mais presença de área, mais gente que sabe fazer gol, o Arrascaeta até sabe, não que o Bruno Henrique não sabe fazer gol, mas ele jogando nessa posição ali centralizado, não é muito a dele. E aí o Flamengo começa a ter mais o jogo, faz o gol do Paquetá, que podia ter virado o jogo, né? Teve alguma chance, mas no final os jogadores, o Arthur Jorge também põe jogadores que reagem. Zé Lucas, muito bom esse volante do Cruzeiro, né? Que ficou disputado ali. E aí consegue igualar e também tem alguma chance no final. O jogo vai bom até o final. Corrido mais pelos jogadores até do que pelo árbitro, né? Um elogio aqui aos jogadores. Interessante isso. O cara é chamado de mercenário há poucos minutos. E o mesmo elogio pelas mudanças táticas que salvaram o resultado do próprio Cruzeiro. Nas oitavas da Libertadores, a decisão fica aberta para a semana que vem no Maracanã. Ou seja, climão total entre Jardim e a torcida cruzeirense. Mas o trabalho de ontem funcionou. Então, resumindo aqui o caos de ontem. Palmeiras patinando com o Carlos Miguel e Abel batendo de frente com o VAR de novo. E o Cruzeiro dividido entre odiar e reconhecer o trabalho do Jardim no Mineirão. É muita coisa para digerir num só dia. Me conta aqui nos comentários, para você, o problema do Palmeiras é o goleiro ou é o time inteiro? Será que o Cruzeiro deve perdoar o Jardim depois desse resultado? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você aí não perder os próximos vídeos polêmicos que eu vou trazer aqui para vocês. Então é isso, rapaziada. Vamos chegando a mais um final de vídeo e eu vejo vocês aí no próximo.